Bom dia a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Bom dia a todos. Espero que vocês possam aproveitar este webinar. Este webinar será um pouquinho diferente dos tradicionais, onde a gente debulha um assunto específico. Óbvio, vamos falar de MATLAB, Simulink, mas hoje o foco será sobre soluções para o setor de energia, focado aí nas áreas de infraestrutura elétrica, das transmissoras, geradoras, distribuidoras de energia. Vamos falar sobre comercialização de energia, por isso a participação do Daniel. Então, vamos ter aí duas apresentações. Vou começar a minha parte. Ao meu lado, né, virtualmente, né, do nosso lado aqui da organização do webinar, está o Bruno representando o marketing. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre os nossos canais de acesso OpenCAD, no YouTube, enfim, Facebook, por favor, nos encaminhe sua dúvida. E o Leandro, engenheiro também de aplicação, ele estará aí acompanhando as dúvidas técnicas ao decorrer da apresentação. Tudo bem? Vamos para a nossa agenda. Vou começar uma introdução aí sobre os desafios do setor de energia. Sabemos que essa área é muito ampla, então vamos focar em três principais áreas do setor de energia, tá? Soluções para produção e gerenciamento de energia elétrica, como que o MATLAB, o Simulink e as Toolbox, né, que agregam funcionalidade em ambos os ambientes, podem nos auxiliar, podem nos ajudar aí a desenvolver muito mais rápido, tá? Soluções para energias renováveis, vou focar aqui em eólica e solar. E vou passar o bastão aí para o meu colega, o Daniel Vieira. Ele vai falar um pouquinho mais sobre as soluções e aplicações voltadas à parte de comércio de energia e gerenciamento de risco. Ou seja, aplicações voltadas à parte financeira, tá? Como que algoritmos e técnicas avançadas podem auxiliar aí esse gap que eu não diria um problema, mas um desafio aí para o setor das grandes concessionárias no Brasil. No final, vamos apresentar alguns cases de sucesso, obviamente correlacionado a essas áreas, tudo bem? E, por favor, nos encaminhe suas dúvidas, que no final a gente procura responder aqui em voz. Alguns desafios do setor de energia, eu comecei aqui com a parte de monitorar os ativos nos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A gente sabe que há um trabalho a ser feito com toda a manutenção e pela extensão do nosso país, né, de muitos equipamentos, muitos ativos. E isso é um desafio bem interessante. Otimizar operações, simular sistemas elétricos, analisar grandes volumes de dados, né? Hoje a gente ouve muito falar sobre Big Data. Trabalhar esses dados de parâmetros dos sistemas elétricos, de sensores que captam esses dados diariamente, a cada hora, a cada minuto. Prever comportamento do sistema ou de algum equipamento específico. Nós sabemos também que em grandes distribuições, em usinas, tem sempre aqueles equipamentos antigos, né, aqueles transformadores ou aqueles disjuntores que não dão problema, mas já tem, sei lá, 20, 30 anos. Né? Então, prever comportamento facilitaria bastante na questão de manutenção, né, e predição de parâmetros. Desenvolver e implementar aplicativos de comércio de energia e gerenciamento de risco.
desenvolver previsões precisas de carga de eletricidade para minimizar o risco financeiro e otimizar a eficiência e a confiabilidade operacional. A gente sabe que há muita perda, né, eu não diria de energia em si, mas desse gap do que foi gerado, né, até chegar no consumidor final, para a concessionária, a distribuidora, a transmissora receber tudo certinho. Então, soluções, vamos começar aqui com soluções para produção e gerenciamento de energia elétrica. Tá? Cientistas, engenheiros, desenvolvedores, pesquisadores, né, da área de produção de energia utilizam o MATLAB para analisar, né, modelar sistemas de monitoramento para obter uma melhor performance, otimizar processos de manutenção, negociação e principalmente compliance. Tá? Então, com o MATLAB, Simulink, nós podemos realizar as seguintes tarefas. Né? Coloquei em tópicos. Estudos de viabilidade de sistema e integração da rede através de funções e aplicativos já pré-construídos. Aquisição e análise de grande conjunto de dados em tempo real. A gente tem essa definição do que tempo real é online, é o que está naquele momento, mas não. Tempo real é aquilo que o desenvolvedor colocou ali. Eu quero que o tempo real para eu capturar esse dado seja a cada 10 minutos, seja a cada 1 hora. Né? Então, essa definição mesmo de tempo real é muito relativo. Né? Então, se você tem sensores em toda a sua malha de sistemas elétricos lá e colher a cada 1 minuto, legal, seu tempo real de colhimento dos dados, vamos dizer assim, é a cada 1 minuto. Tá? Desenvolvimento de algoritmos de otimização através de técnicas de machine learning, deep learning. O Daniel vai dar um pouquinho mais de informações, né? A praia dele, ele conhece muito sobre isso, tem muito conhecimento sobre isso. E as grandes concessionárias de energia estão cada vez mais utilizando essas técnicas. Desenvolvimento de soluções para comercialização de energia e gerenciamento de risco. Implementação de código em sistemas embarcados em tempo real. Tá. Análise preditiva para gerenciamento de ativos. Então, com o MATLAB, né, e as suas toolboxes, você pode desenvolver algoritmos customizados para manutenção preditiva, né, para demandas específicas de equipamentos específicos. Uma toolbox teoricamente nova, né, o Predictive Maintenance Toolbox, possui vários algoritmos, vários aplicativos para identificar falhas, projetar indicadores de condição, estimar vida útil do equipamento, de maquinários, da rede elétrica. E o que é interessante é que o Predictive Maintenance Toolbox você pode trabalhar muito bem com o Statistics and Machine Learning, né? Você pode já pegar os dados de indicadores de condição e jogar lá para classificar dados e prever features, né, interessantes ali para sua previsão. Processamento de imagens e deep learning. Nós temos até aqui a imagem, né, de um drone. Então, aplicações voltadas a geociências, como processamento de imagens, sensoriamento remoto, geração de processamento de modelos com elevação digital. Tudo isso é possível importar, né, essa grande quantidade de dados, de arquivos, geolocalização, para o MATLAB. Tá? Então, quem conhece hoje sabe dessas últimas versões do MATLAB, os botões de acesso rápido do Home mesmo, a interface está muito mais dinâmica, então se você quer importar algum dado, um tipo de dado específico, você consegue rapidamente, né? Ou de uma simples planilha no Excel. E, então, você tem aqui algumas opções para trabalhar esses dados, e uma delas, né, para trabalhar com processamento de sinais, análise de imagens e ajuste de curvas, né, com técnicas numéricas aí. As aplicações incluem inspeções aéreas. A gente sabe que isso é realidade, isso aqui não é futuro. Então, existem sim inspeções aéreas através de drones, né, voltada à parte de linha de transmissão, para verificação mesmo de vegetação, se tem alguma coisa que pode atrapalhar, e até mesmo para manutenção da rede elétrica, né, de alta tensão. A gente também vê muito de helicópteros, né, que faz esse tipo de manutenção bem arriscada, eu diria. Digital Twin
em sistemas baseados em modelos, ou seja, em Model-Based Design. Digital Twin também está vindo com tudo. Muitas empresas, que eu não diria somente elétrica, né, no setor de elétrica, mas muitas empresas de logística e outros setores estão procurando trazer essa análise, né, dos ativos físicos para o mundo digital. Né? Então, com o MATLAB Simulink, você pode criar réplicas digitais de todos os ativos físicos. Tá? E dos sistemas, processos e tudo mais. Você consegue gerar essas aplicações com manutenção preditiva, né, otimizar operações. A grande sacada assim, de Digital Twin é ter uma previsão, né, de algum processo específico e otimizá-los. Tá? Então, nesse caso, pode ser sim ser baseado no sistema elétrico, tá? Sistemas hidráulicos, enfim, tem muitas outras opções considerando sistemas aí cyberfísicos. Sistemas de gerenciamento de energia, né? A gente sabe que com essa alta demanda de rede de energia, considerando vários tipos de geração, como ter precisão também no controle do gerenciamento. Aqui nós citamos Model-Based Design, né? Que é essa técnica, essa metodologia, combina técnicas de predição para estimar justamente e otimizar operações. Tá? Então, quando você combina essas técnicas, você tem um rápido respaldo, eu diria que você teria um rápido respaldo, né? Um rápido feedback de sua operação. A gente sabe também que com essa inserção de energias renováveis em todo o sistema, eu não diria que ele estaria carregando, né, supercarregando, mas tem que ter, sim, muito controle e muito gerenciamento de toda a rede. Tá? Falando agora um pouquinho sobre soluções para energias renováveis, né? Engenheiros, pesquisadores utilizam muito para os sistemas fotovoltaicos, para geradores de turbinas eólicas, que é algo muito complexo, né? Quem atua nessa área sabe. E todos os sistemas e subsistemas de componentes elétricos de energia. Né? Eu não diria somente elétricos, mas também mecânicos com acionamentos eletromecânicos. Tá? Através de simulação computacional, você consegue analisar os dados, desde importar esses dados, né, de dados do vento, por exemplo, prever condições. Eu não sou especialista na área, né, mas a gente sabe que prever vento é algo um pouco complicado, né? Então, existem sensores específicos, mas você gerar e construir uma planta eólica há muito estudo, há muito controle de que aquilo vá gerar energia elétrica coerente e eficiente, tá? E óbvio, desempenhar aí um controle de toda a geração e distribuição dessa energia, tá? Soluções para energia solar, você também tem desde a análise desses dados, importação desses dados relacionados à captação do desempenho de radiação, dos painéis fotovoltaicos, dos inversores, né, DCAC, e aplicação também de algoritmos mais específicos para obter um rastreamento aí de potência máxima, né, de energia elétrica através do sol. É legal também mencionar que com o MATLAB, Simulink, o Simscape Electrical, enfim, com modelagem física, que eu gosto muito dessa parte, é possível desenvolver todos os subsistemas. Então, aquela coisa de você analisar somente os aerogeradores eólicos, né, que é super importante em si para a energia eólica, mas você consegue enxergar como um todo, né? Então, você consegue modelar os aerogeradores, né, com todos os sensores e dados de anemômetro, né, que é aquele instrumento que fica medindo a velocidade de um fluido, no caso é o vento, né? Toda a consideração da parte cinética até a eletricidade, né, as pás, rotor, tipo de torres, que existem várias, nacelle, a caixa de transmissão e o gerador do anemômetro. Tá? Os controladores de carga, existem modelos
modelos físicos, né, na parte do Simscape Electrical, que tem isso pronto, tá? Onde você consegue controlar todas essas cargas, né? Cargas absurdas que você sabe que vai queimar tudo, vai dar problema, e é algo do tipo que você não pode realizar um teste real, né? Até porque vai muito dinheiro, muito investimento. E simular tudo isso nos permite esse tipo de visualização, tá? De resultado. Os inversores de frequência, de corrente, de tensão, tá? Considerando sistemas off-grid, ou seja, que possuem baterias que armazenam essa energia e utilizam na hora que queiram, né? E on-grid, que já é um assunto bem atual. Temos algumas parcerias aí com o pessoal que atua no Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo, não sei se todos conhecem, a gente vai falar um pouquinho mais aí para frente, mas é bem legal porque é um sistema conectado à rede, né? Óbvio que tem muito mais controle, muito mais gerenciamento, muito mais estudo em cima disso, mas é interessante ressaltar. Esse foi com solar, tá? Só uma observação, não foi com eólica. Falando agora um pouquinho dessas simulações e aplicações para a área de energia solar, também com técnicas de modelagem física. Vocês podem estar perguntando, mas por que eu estou falando de modelagem física especificamente? Porque tem muita coisa pronta para essas aplicações, tá? Você pode sim aplicar análise de dados, você juntou um histórico aí de 5 anos, 2 anos antes de preparar uma usina, e gostaria de verificar, analisar todos esses dados, sim, você pode aplicar em técnicas de machine learning, de deep learning, mas falando especificamente de análises elétricas, a modelagem física ajudaria muito esse tipo de análise, tá? Então, fazendo a mesma analogia com eólica, com energia solar você também consegue modelar todos esses parâmetros e subcomponentes que compõem a energia solar. Então, desde da irradiação, né, que é a radiância integrada aí no intervalo específico, né, a gente considera aí watt-hora por metro quadrado, por exemplo, desde a captação, né, da irradiação, considerando temperatura, análise dos módulos fotovoltaicos, os controladores de carga, os inversores, né, de energia, de CC para CA, e os sistemas também considerando off-grid e on-grid. Qual que é a vantagem de utilizar tudo isso, né? Você simular não somente a placa, né, que é interessante, né, os módulos, verificar quais são em paralelo, quais são em série e tudo mais, ver um melhor rendimento, melhor posição, é super importante, mas ver o impacto todo na minha rede, tá? E se eu quiser colocar o meu transformador de alta potência, se eu quiser colocar a minha linha de transmissão, qual que é o meu impacto lá na minha carga, né? Como que eu consigo analisar isso da geração até a minha carga? Você consegue através de modelagem física, tá? Estudos de integração de energias renováveis, então, mais uma vez, né, o Simscape Electrical, que é uma ferramenta teoricamente nova, já tem 1 ano e meio, mais ou menos, vai fazer 2 anos. Ela foi uma junção aí do Simscape, para quem tem as versões mais antigas, do Simscape Electronics e do Simscape Power Systems, né? Por se tratar aí de um assunto elétrico, de uma forma geral, os clientes adquiriam normalmente os dois, então tornou-se somente uma toolbox. Então, o Simscape Electrical permite que você avalie, né, o sistema com alta penetração, né, voltado a essa aplicação específica, né, de recursos de energia distribuída, o DER aqui em inglês, né, você pode modelar e executar vários cenários operacionais em paralelo. Tá, isso facilita muito. Então, mais uma vez, você tem o poder de explorar, né, os resultados de uma forma muito mais ampla. Ok? E para finalizar aqui minha parte, eu destrinchei um pouquinho mais a ideia de modelagem física, vocês que nos acompanham. Eu sempre falo, sempre dou um jeitinho de colocar esse slide em algum momento, mas como a gente está falando de soluções para o setor, eu acho legal também mencionar. Então, modelagem física, né?
posso também chamar de modelagem energética, é uma forma, um método de modelar, simular sistemas que consistem em componentes físicos. Então, ao invés de você saber, não que você não saiba, tá? A lei de Ohm, tá? Como um resistor aqui, ao invés de você saber toda a equação, preparar as equações dinâmicas para trabalhar no Simulink, você no Syncscape, com o Syncscape Electrical, esse daqui, você simplesmente coloca o valor de ohms e pronto. Tá? Então você pega o bloquinho de resistor e coloca o valor de ohms. Liga com o capacitor, liga com seu diodo, liga com a sua fonte. Agora você imagina isso em alta potência. Tá? Então existem uma biblioteca de blocos específicas para atender aplicações distintas e você pode uni-las. Então, você pode integrar com a parte do Syncscape Fluids, Multibody, para quem quer importar desenhos do Inventor, por exemplo. Você pode integrar vários domínios em um único ambiente. Tá? Mais uma vez, ressaltando que não, até descartaria a necessidade de você ter vários sistemas de software, um para elétrica, um para mecânica, um para eletrônica, com a família Syncscape aqui você consegue trabalhar com vários domínios em um único ambiente. Tá? Aqui algumas demonstrações, né, de uma simples célula fotovoltaica. Eu consigo estimar aqui, colocar um valor absurdo de irradiância, por exemplo, tá? E ver o meu comportamento do meu sinal, considerando temperatura, considerando tudo, né? Conversão de energia, né, de CC para CA. Consigo analisar vários tipos, tem vários modelos e soluções prontas, onde você pode aplicar tipos de geradores eólicos. Tá? E é isso. Vou passar o bastão aqui para o Daniel. Daniel, não estamos te ouvindo. Desculpa, eu mexi na tela e esqueci de mexer no áudio. Desculpa. Eu vou falar para vocês agora sobre as ferramentas do MATLAB para comércio de energia e gerenciamento de risco, para todas as atividades que isso envolve, desde a importação de dados e visualização de dados, construção de modelos preditivos com o Statistics e Machine Learning Toolbox, com o Deep Learning Toolbox, execução de simulações, tanto de Monte Carlo, com modelos SDE, através do Financial Toolbox, ou então através de modelos econométricos, criados com Econometrics Toolbox, otimização de uso dos ativos, falar um pouquinho disso também, e, por último, integração com sistemas corporativos existentes. Não, isso aqui está redundante, eu devia ter ocultado esse aqui. Primeiro, sobre comércio de energia, você começa. A primeira coisa que você tem que saber é previsão de demanda. Você tem que saber quanta energia você deve produzir, quanta energia você deve oferecer para a sua rede. E isso você vai usar dados, por exemplo, inicialmente dados de data. Data e hora são bastante relevantes nisso. Você vai usar, por exemplo, o dia da semana importa. Se você está num dia útil, você tem todos os escritórios abertos, todas as empresas abertas consumindo energia. Fim de semana tem muito menos. Horário também é útil. No horário de pico tem muito consumo. Logo depois de chegar em casa tem muito consumo. O horário de trabalho em si tem muito consumo, a madrugada não tem.
outras variáveis de data que podem ser importantes, feriados nacionais, estaduais, locais. O pós e o pré-feriado também podem ter um comportamento diferente. O clima pode ter um comportamento pode ter uma influência muito grande. Se num dia mais frio, as pessoas vão usar menos ar-condicionado, por exemplo. Ou se tiver frio demais, elas vão usar aquecedor. Isso aumenta ou diminui o consumo de energia também. Você vai usar todo esse tipo de informação devidamente organizado em forma de tabela para alimentar um modelo preditivo capaz de dizer hora a hora ou até mesmo minuto a minuto, se os seus dados tiverem resolução suficiente para isso, qual o consumo de energia naquele momento. E você pode olhar para o futuro quanto para frente você achar que é útil. Esse é um case um case de estudo citado pela Mathworks. Vocês veem aqui a comparação do valor real de energia consumida versus o modelo linha vermelha. E vem que tem uma aderência muito grande. Aqui, praticamente é exatamente a mesma coisa, só que foi desenvolvido internamente aqui no OpenCAD para fins de demonstração, porém usando dado real. E, de novo, segue muito bem. Esse modelo aqui, a avaliação de performance dele, ele tem erro de cerca de 3%. Certo. E ele usa só dados desse tipo que eu acabei de falar, data, feriado, clima. Tem outros tipos de preditores que podem influenciar na demanda de energia. Por exemplo, preço de combustível. Tem lugares que usam geradores para muitas coisas. Se o combustível estiver caro, por exemplo, ele vai pegar mais da rede elétrica. Se o combustível estiver barato, ele vai usar o próprio gerador e vai pegar menos da rede. Isso pode ser um fator importante em alguma região ou outra. Enfim, o que seriam fatores importantes varia caso a caso. Tendo uma previsão de demanda, você vai querer, por exemplo, predizer o preço de energia no futuro. Para você poder fazer compra e venda de energia. Como que se faz isso? Primeiro você vai pegar mais dados, dessa vez de mercado, não só de consumo de energia. Por exemplo, assim, nem tenho certeza se isso exatamente influencia, mas taxa de juros poderia ser um fator. Outras coisas que poderiam influenciar, de novo, o preço de diversas, é, por exemplo, de combustível, ou de biomassa, ou de seja lá o que for. Outra coisa que poderia influenciar a oferta dos seus concorrentes. Eles provavelmente também vão estar usando algum modelo para prever demanda, para dizer quanta energia eles têm que produzir e oferecer. E a oferta deles vai influenciar o preço para você também. Seria mais um dado a ser agregado no modelo. Tendo tudo isso, você tem algumas abordagens possíveis para simular o preço futuro. Você pode criar modelos estocásticos. O modelo estocástico se baseia numa equação diferencial estocástica que você gera números aleatórios e aplica esses números em cima do modelo e deixa ele rodar para frente. Você usa isso muitas e muitas vezes, porque uma vez que é baseado em números aleatórios, você precisa de uma amostra. A sua amostra são diversos cenários fazendo isso. E com esses diversos cenários, você pode produzir distribuições estatísticas como essas. Você consegue dizer qual a função de densidade de probabilidade do preço da sua energia um mês no futuro, por exemplo, ou 6 meses no futuro, ou 12 meses no futuro, ou quanto tempo você achar que é útil fazer essa simulação. Obviamente, quanto mais para frente você vai, mais incerto isso se torna e mais larga essa distribuição. Outra abordagem possível é através de modelos ARMA, ARIMA, GARCH, etc. Esses modelos econométricos, eles se baseiam em você
fazer um ajuste em cima da sua série temporal passada e, e pegar esse ajuste e aplicar uma técnica de amostragem em cima dos dados passados para gerar dados futuros que tenham um comportamento similar. Com esse modelo serviria basicamente para a mesma coisa que um modelo estocástico, mas eles têm diferenças. Um modelo estocástico você está assumindo que você sabe como que funciona o seu mercado, você está assumindo que sabe que, que ele segue exatamente essa equação e não nenhuma das outras 10 equações possíveis. No modelo Arima, Garach, esse tipo de modelo, não, você está fazendo um ajuste em cima do passado para determinar o que seria um bom modelo, para aí você fazer uma simulação futura. Você também consegue fazer ajustes em cima de fatores macroeconômicos, tipo taxas de juros. Tem diversos modelos já implementados no MATLAB também, por exemplo, Nelson Siegel, Svensson e outros. Falando só um pouco mais a fundo dos modelos Arima, Garch, etc. Dentro do MATLAB você consegue fazer isso por interface gráfica. Você importa os seus dados na interface, consegue fazer uma limpeza, um pré-processamento inicial em cima deles, para conseguir uma série aproximadamente estacionária e escolher que modelo ajustar, fazer o ajuste e mais importante do que isso, fazer testes de hipótese e testes de qualidade de ajuste em cima dos modelos. Então você consegue testar 10 modelos e avaliar qual ficou melhor e gerar o código para aquele um que ficou melhor, ao invés de você escrever código para 10 modelos e para jogar fora 9 códigos diferentes. E aqui um case de sucesso da A2A. Eles. Tá, eu falo em cima desse case mesmo. Esqueci de falar de um negócio. Aqui eles criaram essa interface gráfica aqui, onde você consegue importar dados históricos do passado, fazer um fit de modelo e extrapolar para o futuro, fazer a simulação futura desses dados. E o que seriam esses dados? Muito provavelmente preços de energia. Eles não abriram exatamente o que era que eles estavam simulando, questão de sigilo, inclusive, mas você simula para frente o preço, o preço de energia, por exemplo, e consegue depois exportar isso para uma planilha, por exemplo, ou para um banco de dados, e consegue disponibilizar essa interface para usuários dentro da empresa. O que eu tinha esquecido de falar? Como integrar isso com sistemas corporativos. Uma opção é você construir uma interface, você consegue construir uma interface dentro do MATLAB com botões e gráficos e tabelas e tudo, menus e todo tipo de funcionalidade que uma interface gráfica deve ter. No fim, você consegue compilar essa interface gráfica e distribuir ela para quem você quiser. Os royalties são seus. É um produto, você consegue inclusive vender essa interface se você quiser. Outra opção, eu não quero construir uma interface. Eu tenho aqui o meu sistema de BI, sei lá, eu uso o Tableau, eu gosto do Tableau. Eu consigo, ao invés de construir uma interface com o MATLAB, eu consigo pegar o meu código, que faz uma conta, compilar esse código na forma de uma biblioteca qualquer. Por exemplo, pode ser uma biblioteca Python, uma biblioteca Java, o que for conveniente para o meu sistema já existente. E aí o meu sistema já existente deve ser capaz de chamar essa biblioteca. Então, efetivamente, você está pegando o seu sistema, por exemplo, o seu Tableau, e pondo ele para executar um código MATLAB. Então, tudo que eu mostrei de simulação e de modelo preditivo anteriormente, você pode enfiar dentro do sistema da sua empresa. Outra opção também, ao invés de gerar um compilado, que compilados às vezes são um pouquinho lentos, você pode gerar C puro com o MATLAB Coder.
não é toda a funcionalidade que vai suportar a geração de código C, mas aquelas que suportam ficam consideravelmente mais rápidas e você consegue. Tem muitos sistemas que você vai conseguir aproveitar esse código C, ou então mandar compilar esse código C em executável e chamar o executável, ou compilar em DLL e chamar DLL. E é isso. Os outros dois cases de sucesso eu vou passar para a Fernanda. Com você, Fernanda, agora. Ok, espero que... Ok, consegui. Então, só finalizando, né, a gente separou, nós selecionamos casos de sucesso voltado para cada tópico, né, que nós mencionamos. Então, esse é bem legal da Alstom Grid. A Alstom é uma empresa, quem é de elétrica e sabe que é uma empresa aí do ramo de elétrica com várias aplicações, com vários desenvolvimentos. Ela desenvolveu, né, sistemas de controle de transmissão de corrente contínua de alta tensão, o famoso HVDC, usando Model-Based Design, usando MATLAB e Simulink. Tá? O desafio deles foi justamente acelerar o desenvolvimento, né, dos sistemas de controle para conversores de fonte de tensão de corrente contínua, o HVDC, e no desenvolvimento desse sistema de controle, eles utilizaram as ferramentas específicas para geração de código, para embarcar código, para gerar relatórios, tá? Utilizaram modelagem física com o Simscape, tá? Os resultados que eles obtiveram foram, né, melhorias no processo, quantificáveis, tá? Integração rápida com software e simulação de sistemas de energia, que nem o Daniel mencionou um pouquinho sobre a parte de geração de código, né, código C. Para trabalhar com hardware, isso também funciona muito bem. Então, temos aí as 3 ferramentas que geram código no ambiente MATLAB Simulink. É o MATLAB Coder, é o Simulink Coder e o Embedded Coder, tá? Então, eles utilizaram plataformas de hardware, sistemas de hardware pesado, né? Outro resultado interessante foi o sistema de proteção, né, implementados em uma semana. Então, esse Anthony, né, que participou nesse projeto, ele falou um pouquinho dessa experiência de utilizar esse ambiente, essa metodologia de Model-Based Design, né, que é um sistema de controle muito complexo, o HVDC. Tá? Eles eliminaram meses de codificação manual, gerando códigos e modelos. Então, mais uma vez, as toolboxes, né, elas agregam funcionalidade nos ambientes. Você pode adquirir, tem muitas pessoas que possuem o MATLAB, né, a gente chama MATLAB puro, o MATLAB sem toolbox, mas tem muita coisa que você precisa fazer e já está pronto, né? Enfim, então, isso tende a agregar aí em questão de tempo de desenvolvimento. Se está apertado, as ferramentas podem te ajudarem muito. Tá? Outro caso de sucesso é da usina eólica da Hydro-Québec. Gosto muito desse case. Para quem não sabe, a Hydro-Québec, eles desenvolveram a ferramenta do Simscape Electrical, né, o antigo Power Systems, especificamente. A Matrix, obviamente, comprou os direitos e tudo mais, mas tem muita coisa desenvolvida por eles, funcionalidades específicas, blocos, né, os bloquinhos do Simulink. E dos casos de sucesso aqui foi planejar, né, o desafio foi planejar a integração de novos parques eólicos lá no Canadá, né, nos sistemas de energia que preveja, né, a produção de energia e garanta a operação segura e confiável. Então, aquilo que a gente mencionou nos slides sobre como desenvolver todos esses subsistemas de energia eólica é algo complexo, né? Há muito estudo. Não que a solar não tenha, tá? Que assim, tem mais riscos, né? Tem muito mais investimento. Então, uma das soluções foi utilizar o Simscape Electrical, utilizar os ambientes MATLAB e Simulink, gerar código, né, através do ambiente Simulink, para simular as turbinas eólicas individuais, tá? Considerando o parque eólico como um todo.
simular através de multiprocessadores aí em sistemas de energia. Os resultados foram bem interessantes, né? Velocidade de simulação aumentada para tempo real, ou seja, os caras conseguiam captar dado e já simular rapidamente, né? Então, esse processo foi muito mais dinâmico. Necessidade de equipamentos previstas com precisão. Para quem trabalha com desenvolvimento, sabe que isso pesa, né? E as simulações mais dinâmicas aí foram utilizadas. Tá? Então, basicamente, eles utilizaram o MATLAB, Simulink, o MATLAB Coder, o Simscape Electrical e o Simulink Coder. Ok? Aqui é um exemplo, é uma foto das turbinas. O Canadá deve ser bem bonita. Então, é isso, pessoal. Espero que este webinar tenha aí aberto as opções, né, de soluções. Tem muito mais coisa. A gente sabe que o setor é amplo. A gente sabe que tem muito mais aplicações específicas, mas se vocês quiserem dividir conosco, compartilhar, se a gente puder ajudar em algum momento, a OpenCAD fica à disposição. Eu deixei aqui os nossos canais de acesso ao OpenCAD. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, esta é a hora. O Charles fez uma pergunta aqui, Daniel. Acho que você pode ajudá-lo sobre as ferramentas de modelos estocásticos. Quais são indicadas? As Eu ferramentas respondi pelo indicadas. chat, não foi? Pelo chat não, Não, pelo painel de perguntas. Tá, eu respondo não. aqui mesmo, então. Para o modelo estocástico, você precisa do Financial Toolbox e dos requisitos dele, que são Statistics e Machine Learning e o Optimization. Ok, obrigada. O Juan Rossi menciona, agradece. Nós que agradecemos sua participação, Juan. O Alfredo pergunta mais informações sobre o Parque Vila Lobos. Foi bem interessante. Esse é um case de sucesso, tá, Alfredo? Eles utilizaram o MATLAB para vários tipos de análises. Para quem está aqui em São Paulo conhece o Parque Vila Lobos. Ele fica ali bem no lado da Marginal Pinheiros, né? E eles construíram todo o estacionamento, uma boa parte do estacionamento, com placas solares, né? Placas fotovoltaicas, onde, óbvio, né, protege o carro contra o sol e aproveita aí para capturar essa irradiação solar. E o mais interessante, não é somente placas solares para adquirir energia solar. Eles fizeram todo o processo para ser para ter o relógio bidirecional, onde possa jogar a energia excedente na rede. Tá? Isso que foi o mais interessante. Se eu não me engano, se eu não estiver errada, foi o primeiro do Brasil a implantar esse tipo de atuação, tá? Que é algo que tem que ser muito bem estudado, não só para implantar, né, instalar o relógio bidirecional, mas para não ter nenhum impacto na rede, né? Nós estamos falando de pouca energia, a gente está falando de muita coisa. Então, essa volta para a rede tem que ser muito bem controlada e gerenciada. Tá? Então, para quem for passar pelo Vila Lobos, vai ver uma casinha ali perto, vai ver um monte de cabo além das placas fotovoltaicas. A Simone pergunta sobre ferramentas para utilizar detecção de anomalias. Bom, tem várias, mas acredito que o Predictive Maintenance Toolbox ajudaria. Sim. Exato, né, o Daniel, você concorda? Você pode falar, por favor. Tá. No Predictive Maintenance Toolbox tem inclusive demos de como fazer detecção de anomalias em séries de dados. E ele
usa por baixo dele o Statistics and Machine Learning Toolbox e o System Identification Toolbox. Então seriam esses três que você precisaria para fazer detecção de anomalias em dado de sensor, por exemplo. E o Signal Processing Toolbox também, esqueci esse. É um requisito do Predictive Maintenance Toolbox, né? Isso. Se eu não me engano. Ok. Tem muita coisa legal, Simone, com o Predictive Maintenance Toolbox, tá? Exatamente com essa aplicação que você mencionou. O Juan pergunta, para representar o comportamento de um gerador eólico, um full converter, especialmente do inversor, é necessário informar o fabricante do equipamento dentro do MATLAB? Pergunto porque às vezes existem diferenças de controle implementadas por cada fabricante. Exatamente. Por esse fator de controle do comportamento, né, do gerador eólico, que existem vários, você consegue representar os dados do fabricante, ou seja, se você tem todos os dados do aerogerador como um todo, né, toda a parte elétrica, aquela parte, né, acionamento eletromecânico, você consegue representar sim no MATLAB, tá? Se você não tem esses dados, o MATLAB ele já tem várias opções de tipos de geradores, tá, eólicos, a gente sabe que existem vários, então toda aquela correlação de curvas, de controle e tudo mais, tem alguns prontos, ou seja, dá para você dar um pontapé inicial, caso você não tenha todos esses dados do fabricante, tá? Dados do datasheet. Tá, a pergunta do Charles agora, para mim também. Além do modelo estocástico, você falou de uma outra ferramenta de forecasting, poderia detalhar? Sim, Fernanda, já que a apresentação está com você, volta no slide 22. Eu não Esse. estou vendo. Esse? Ah, tá. É um pouco mais para baixo, você passou. Esse? Mais um. Mais um. É o último. Esse. Enfim, essa interface aí nesse print, ele é a interface do Econometrics Toolbox para vocês criar um modelo que se aproxima bem de uma série temporal que você dá. Você passa para essa interface a sua série temporal, você consegue calcular as diferenças a cada 2 pontos dela para você ter uma série estacionária, que é o gráfico de baixo. Com essa série estacionária, você consegue fazer um fit de um modelo do tipo Arima, Garch, enfim, tem vários deles para você escolher. O que são esses modelos? Eles são formas de você tentar modelar um processo estocástico que tenha variância que muda no tempo. É o que chamam de um processo heterocedástico. É um nome feio, mas é esse o nome. Você consegue fazer um fit desse tipo de modelo em cima de uma série estacionária ou aproximadamente estacionária. E com esse fit de modelo, você consegue calcular no quadrinho na área inferior direita, onde tem só 2 numerinhos escritos. Você consegue calcular métricas de qualidade desse ajuste. Quão bom esse ajuste está para sua série de dados. É o IC Bayesian, Archaic Information Criteria e Bayesian Information Criteria. Os dois funcionam mais ou menos da mesma forma. Ele não te diz exatamente se o ajuste está bom ou não, mas você consegue comparar 2 modelos e pegar o menor deles, o menor é o melhor. Então você consegue ajustar 20 modelos diferentes, com parâmetros diferentes, e olhar para essas métricas de qualidade de ajuste e dizer, esse aqui é o que está melhor. Outra coisa que você consegue fazer dentro
desse aplicativo é fazer testes de hipótese em cima dos resíduos do seu ajuste. Então, seu ajuste dá um valor, o valor da série real era outro, essa diferença é o resíduo. Você espera que um resíduo de um ajuste qualquer que esteja bom seja completamente aleatório e sem correlações, e sem heterossedasticidade, sem nada, seja limpo. Você consegue fazer testes estatísticos em cima disso para ver se ele está mesmo limpo. Mas essa seria mais uma forma de você avaliar a qualidade do seu ajuste. E no fim você pode gerar o código do modelo que ficou melhor, na sua opinião. Esse tipo de abordagem ele tem uma vantagem em cima dos modelos das equações estocásticas, que é a seguinte, é o que eu tinha falado um pouco mais cedo. Quando você você cria um modelo estocástico e simula ele para frente, você está dizendo que o seu fenômeno, os seus preços de ações, seja lá o que for, necessariamente se comporta por aquela equação, e ponto. E tem dúzias de equações possíveis, você consegue inclusive inventar equações novas se você quiser. O que te garante que aquela equação está boa? Nada. Tudo bem, nada é um pouco de exagero, você consegue fazer alguns testes estatísticos em cima disso. Mas ainda assim você está tirando o modelo da sua cabeça. Aqui não, aqui você está ajustando um modelo em cima da sua série. E esse modelo é otimizado tanto quanto ele consegue ser. Essa seria a vantagem desse tipo de abordagem. Não sei, você só pediu para detalhar mais, eu detalhei mais. Então, não tenho certeza se isso era o que você estava esperando ouvir. Tá. Bom, passar para a próxima. A próxima parece ser para Fernanda, de novo, do Simone. A Simone pergunta sobre modelagem de recursos hídricos. Sim, é possível. Algum específico, Simone? É possível, desde análise de dados, né, até da parte mais específica de como modelagem física ou algum equipamento específico, algum componente físico, é possível representá-lo, tá? Como geradores, enfim. Previsão de produção. Acredito que cairia nessa mesma aplicação voltado à previsão de eletricidade, seria basicamente a mesma analogia, né, Daniel? Sim, você... Com outras variáveis. Com outras variáveis, mas o mesmo tipo de técnica que você usa para prever demanda, você também consegue usar para prever produção, só que com outras variáveis. Ao invés de você usar a data que não tem a menor relevância, você vai usar, por exemplo, vento no caso de turbina eólica, ou o nível da bacia no caso de hidrelétrica. Ou outras variáveis climáticas podem entrar também, chuva, enfim, temperatura, não sei se influencia, mas poderia entrar no modelo. E esse tipo de dado, inclusive, poderia inclusive ser feito usando, sei lá, tem serviços de monitoramento meteorológico, por exemplo, para você suprir esses dados para o seu modelo. Bom, acredito que sejam os questionamentos, né, as dúvidas. Podemos finalizar este webinar. Agradeço mais uma vez a participação de todos. A gente sabe que o tempo aí é muito corrido para todos, né, para ambos os lados. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado de alguma forma, tá? E ficamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Tenha um ótimo dia.